Olá Rondônia, olá Brasil, olá Porto Velho, no ar pelo Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um Conteúdo Amazônia até você. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos fazer esse bate-papo. Claro, é o mote do nosso programa, sempre fazermos disso aqui uma grande sala de aula, para encurtarmos distâncias entre nós, aqui nessa bancada, e você aí na sua casa, para que cada vez mais você tenha cultura, informação e entretenimento de uma forma leve e descontraída. O programa de hoje está recheado de informações. Vamos começar discutindo, apresentando uma das instituições paramaçônicas de grande importância social para o Brasil e para o mundo, é a Ordem de Molay. E na sequência, vamos falar também sobre política. Nosso mote do programa, que vamos discutir, fazer uma discussão com o advogado e foi candidato ao Senado, uma votação expressiva e que tem aí uma militância muito grande na região, no município de Porto Velho, na região toda. Vamos conversar com o advogado Fabrício Jurado sobre os trabalhos do Partido Novo aqui no nosso estado e, é claro, nível nacional e uma avaliação da situação política atual. Mas agora, para a gente começar esse programa, tenho a honra já de estar aqui na bancada ao meu lado, estar lardeado de dois grandes e valorosos irmãos, mas que, antes de mais nada, fazem um trabalho social lindo aqui na nossa cidade, no nosso estado, falando do Thiago também em nível nacional, com a Ordem de Molay. Sejam bem-vindos. Satisfação enorme, meu querido. Obrigado. A última vinda de vocês aqui foi um sucesso o programa, né? Foi uma audiência muito interessante, as críticas muito construtivas, as pessoas querendo saber mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho que esse programa não será diferente. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar novamente aqui nessa casa, podendo hoje estar com a presença do nosso diretor nacional, ocupando o cargo de Grande Tesoureiro Nacional, o irmão Thiago Jerônimo, e a você pelo espaço aqui, mais uma vez, poder estar falando sobre a Ordem de Molay, que é um assunto que atrai a curiosidade dos jovens. Thiago, você que saiu das colunas da Ordem de Molay, um trabalho quase meu irmão gêmeo na maçonaria, e você que se despontou também num trabalho de nível nacional com a Ordem de Molay, né? Rondônia despontando em todos os níveis contigo. É isso mesmo, Ricardo. A gente agradece imensamente, né, o trabalho que o Grande Conselho, a Cédula do Estado de Rondônia, realiza em prol do crescimento da Ordem de Molay e também o espaço que ora é oferecido para divulgarmos os trabalhos que a Ordem de Molay, a nível nacional, está desenvolvendo e está trazendo, né, para a nossa realidade aqui no estado de Rondônia. Para a gente começar esse programa, eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês responderem. O que é a Ordem de Molay? Será que eu posso usar fazer uma análise semântica da palavra? Ordem de Molay é uma ordem da lei do demônio? Mas isso aqui rapidinho, depois da nossa vinheta. Roda a vinheta aí. Conteúdo Amazônia de volta pelo Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, para todo o estado de Rondônia e pelo Brasil, através não só do Sistema Gurgax pelas parabólicas, mas também pelas nossas redes sociais, pelas nossas mídias eletrônicas. Eudes vai colocar na tela para a gente aí, nosso canal no YouTube, Facebook, e também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, pelo 984169684. Aí, já entrou no ar para vocês. Fácil para que a gente possa cada vez mais encurtar distâncias. Thiago Jerônimo, deixei uma brincadeira aí antes da nossa virada para chamar a vinheta. O que é a Ordem de Molay? Já ouvi essa piadinha, não é nova, mas já ouvi algumas vezes. Pela análise, pela semântica da palavra, é a lei do demônio? Que diabo é esse negócio de Demolay? É interessante porque eu também tive essa curiosidade
né, antes mesmo de ingressar na instituição Ordem Demolei, e até certo ponto eu achava muito curioso, porém eu não tinha tanta a situação de correr, de ir atrás mesmo da situação. E Ordem Demolei não é nada mais, nada menos que um clube de jovens, formados de jovens de 12 a 21 anos, apoiados pela maçonaria, com o objetivo de nós formarmos os melhores líderes. A gente entende, a gente interpreta que a Ordem Demolei, de certo modo, ela trabalha com essa juventude, e essa juventude, ela proporciona um bem-estar, um bem qualificar no mundo profissional. E hoje a gente busca já, sem sombra de dúvidas, esses frutos que ora foram sementes lá anteriormente, né? Então, Ordem Demolei é basicamente isso, é este clube, propriamente dito, apoiado pela maçonaria, com o objetivo de nós formarmos os melhores líderes do amanhã, né? Temos virtudes cardeais que enfatizam a formação, o intelecto do jovem e aí por diante. Então, nada mais, nada menos que isso, né? É totalmente fora daquele contexto que a gente observa, que a gente que dá essas parafraseadas de a Ordem Demolei não tem nada a ver com religião, com seitas, nada disso. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, patriotismo e pureza. Isso mesmo. São as 7, cadê aqui? São as 7 virtudes da Ordem Demolei. O que quer dizer isso? Que todo o trabalho desenvolvido pela Ordem, ela tem que estar dentro destas 7 virtudes. O jovem que não tem o amor pelos seus pais, pela sua família. Então, a família é trabalhada. Amor a Deus, acima de tudo. Pela reverência pelas coisas sagradas. O companheirismo com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus próximos que estão ali. A cortesia na lidar com cada um de seus entes. A fidelidade com seus amigos, com seus entes, com as pessoas. O patriotismo, o amor à sua pátria. A sua pureza de coração. E fidelidade, patriotismo, isso aí, as 7 virtudes. Isso. O que mais que nós precisamos para formar um jovem? Momento que você tem a sua pátria, seu grupo, seu povo e, é claro, emanados. Isso é uma das coisas que mais evoluem, que dão gratidão, dão significado para a vida de um jovem, né? E a contar que a gente também trabalha muito, pegando esse gancho, Ricardo, a questão dos baluartes principais da Ordem Demolei, que é a defesa das escolas públicas em nosso país, dos livros escolares. E diga-se de passagem, dentro das nossas cerimônias, a gente faz até alusão, colocando em um altar sagrado os livros escolares, que é a base fundamental, de grande importância para o desenvolvimento intelectual do jovem. Ora, a gente entende e interpreta que o momento educacional pertence à família, de educação, base primordial, e também nós temos o lado, propriamente dito, do lado de transparecer, colocar à frente todos os ensinamentos. E é isso que a gente coloca dentro da juventude, que a gente coloca a par dentro das nossas cerimônias, dentro dos trabalhos que ora são desenvolvidos pela Ordem Demolei. O momento de colocarmos o jovem em xeque, colocá-los ele à frente de desafios, de batalhas, para que ele possa vencer e que seja colocado também lá no mundo profano. Valber, como que está hoje a Ordem Demolei no estado de Rondônia? A Ordem Demolei no estado de Rondônia, ela vem se destacando tanto em qualidade quanto em números, né? O nosso Supremo Conselho trabalha hoje com um sistema chamado AV Gestão, a qual ele faz um levantamento em tempo real da situação de membros que ingressam, membros que por hora ali se afastam por algum motivo, seja por questão de trabalho ou estudo. Então, hoje a gente, em números e qualidades, estamos bem colocados a nível Brasil, né? Isso é um reflexo de trabalhos anteriores, inclusive o próprio irmão Tiago Jerônimo foi, hoje, o cargo que eu ocupo, ele já ocupou, que foi o cargo de grande mestre estadual, né? E atualmente eu ocupo até o mês de setembro deste ano, né, 2019, e a gente trabalha com o intuito de deixar, pelo menos com
com uma margem de número bom para que o próximo venha trabalhar com, vamos dizer, com espaço e qualidade entre os seus membros, né? Quantos jovens hoje estão ativos na Ordem Demolei aqui em Rondônia? Atuante, assim, Ricardo, a gente pode te dar uma média aí de algo em torno de jovens de 12 a 20 anos de idade, uma média de 180 jovens. 180 jovens, e eu sei que não está incluído na pergunta, mas me permita nesse momento. Sim, por gentileza. No nosso último dia 27 de fevereiro, aqui na capital, em Porto Velho, mais uma loja abraçou o desafio de cuidar e orientar esses jovens. Dia 27 foi fundado mais um capítulo. Terceiro capítulo aqui quarto capítulo aqui na capital. Quarto capítulo, né, vindo a somar com a instituição Ordem Demolei no Brasil, que é o capítulo Yuri Rocha da Cruz e Silva, em homenagem a um sobrinho que, por uma fatalidade, um acidente de trabalho, nos deixou, né, vindo a morar no Oriente Eterno com o nosso Pai Celestial. Maravilha, isso é muito importante, parabéns à homenagem ao Yuri, isso é muito importante. Mas uma das coisas interessantes que a Ordem Demolei faz também é seu trabalho de filantropia, né? E isso é muito trabalhado na questão da formação do jovem, né? Na formação do caráter, né? Isso, dentro de todas aquelas virtudes que nós falamos, essa questão da filantropia. E aí você tem uma série de ações e eventos que são desenvolvidos. Conta um pouquinho para a gente, Thiago. Nosso Supremo Conselho tem um dia fantástico, que é o Dia D, né? Dia da Ordem Demolei. E a gente desenvolve isso pelo Brasil inteiro. Então hoje, aqui enquanto o Valber deu os dados aí, aproximadamente 200 jovens, a gente tem hoje, aproximadamente, trabalhando pelo Brasil, 89 mil jovens, né, que trabalham pelo crescimento, pelo trabalho na Ordem Demolei. E o nosso Supremo Conselho, como eu havia comentado, ele tem esse projeto de engajamento moral e principalmente de apoio social às comunidades a qual as cédulas da Ordem Demolei estão inseridas, que é o Dia D. O Dia D, na verdade, é um abraçamento, posso colocar, aquele acolhimento da sociedade, de modo geral, para a gente poder proporcionar um bem-estar, um bem social e principalmente moral para a comunidade. A gente tem casos, por exemplo, aqui no estado de Rondônia mesmo, que teve as cédulas da Ordem Demolei, da cidade de Ariquemes, no último Dia D, no dia 18 de março do ano passado, de 2018, que os jovens eles foram encorajados e conseguiram a emissão de 97, aproximadamente 100 cédulas de identidade, tudo através da Ordem Demolei, né? Então eles foram engajados, trabalharam para poder mostrar esse potencial. E diversos outros são os pontos de atendimento, saúde, voltados à educação, voltados a um dia de alegria à comunidade, e isso é espalhado a todos os cantos do Brasil. Então isso é fabuloso, isso é fantástico, e que o nosso propósito de atendimento, por exemplo, no ano passado, foi de aproximadamente 10 mil pessoas atendidas pelo Dia Demolei no Brasil. Aqui no estado de Rondônia, penso eu que deve também ter acolhido muita gente, né? Então, nós temos imagens aí que pode mostrar um pouco o que foi, o que é esse Dia D da Ordem Demolei. Vamos dar o primeiro vídeo, Eudes, por gentileza? Cedo, você vai revelando suas escolhas, seus gostos, suas crenças. Mas a sua caminhada até o sucesso depende de diversos fatores: esforço, perseverança, fé, um amigo que lhe dá aquele empurrão na hora certa, um irmão que sempre tem um bom conselho e, principalmente, as suas escolhas. A escolha certa na hora exata muda tudo. E cada passo numa caminhada pode alterar significativamente o futuro de alguém. As coisas ficam muito mais fáceis quando você tem a oportunidade de fazer a coisa certa ainda jovem. Você pode participar da Ordem Demolei. Isso significa optar por uma vida repleta de amizades sinceras, amor fraternal e ensinamentos que vão fazer de qualquer jovem um homem melhor no futuro. Um Demolei se torna um melhor filho, um homem temente a Deus, cortês, companheiro, fiel, puro e patriota. Tudo isso baseado no aprendizado nos capítulos, em experiências dignas e em homens memoráveis. A Ordem Demolei surgiu em Kansas City, Missouri, se expandiu, chegou a todo o território americano e começou a migrar para outros países.
Canadá, Japão, México, Alemanha e Itália abraçaram a Ordem Demolay. No Brasil, desde 1980, a organização cresceu e, após 32 anos, possui mais de 700 capítulos em todos os estados brasileiros. A Ordem Demolay foi trazida para o país do futebol por Alberto Mansur e pelo Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria para a República Federativa do Brasil. Nesse período, ela viveu momentos de grande expansão e crescimento e, desde 2004, vive um novo momento de organização com a fundação e instalação do Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil. Nas células locais em cada cidade, os jovens integrantes da Ordem Demolay realizam atividades esportivas, sociais e filantrópicas, sempre pautadas nas 7 virtudes cardeais da Ordem Demolay: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E além de todos os ensinamentos, a Ordem Demolay proporciona grandes amizades que nascem nos capítulos e permanecem para o resto da vida. São viagens incríveis, histórias memoráveis e muita diversão. Tudo o que um jovem precisa para se tornar um homem melhor no futuro. E você? Está esperando o que para fazer parte do maior grupo de fraternidade juvenil filantrópica do mundo? Procure o capítulo mais próximo e faça parte da instituição internacional, em que jovens de 12 a 21 anos são mais que amigos, são irmãos. Ordem Demolay, um grande grupo formado por pessoas como você. Você também pode ser um vencedor. Juntos vamos mais longe.com.br. Esse é o site que você pode conhecer um pouco mais, não só da Ordem Demolay, dos eventos. E isso a gente teve aí um exemplo do que é a Ordem Demolay. 32 anos de história já no Brasil, desde 1980. E tem história, controvérsias, um monte de coisa nesses bastidores. Mas é uma instituição, ali foi colocado alguns exemplos, né? O Walt Disney, né? Acho que é o grande nome, Bill Clinton, enfim, tem tantos outros, mas no Brasil, se a gente fosse colocar de personalidades também, que chegaram a grandes lideranças, teríamos grandes nomes também, né? Eu posso citar o nosso grande goleiro do Flamengo, Júlio César, né? Uma personalidade que passou pelas fileiras da Ordem Demolay. Também. Não teve muita sorte de ir para lá pro time, né? Mas fazer o quê? Também não dá para não dá para chegar tanto também, né? Mas realmente, grandes personalidades também brasileiras, e realmente isso muda a vida de muitos jovens, né, Thiago? Assim como mudou a sua vida também, que você também passou pelas fileiras da Ordem Demolay, a gente tem casos também de personalidades, óbvio, que alcançaram conhecimento e hoje exercem profissionalmente, são juízes de direito, juízes federal, médicos, empresários, etc, etc. Então, com toda certeza, todos eles adquiriram um pouco da experiência, que é o trabalho em equipe, que é a formação intelectual, que é o respeito, que é o patriotismo, que é baseado também em todas aquelas virtudes, e hoje exercem fluentemente os seus trabalhos no mundo profissional. Me corrija se eu estiver errado, né? Obviamente, a Ordem Demolay é uma instituição nacional. Eu fui iniciado no capítulo Fraternidade Paulista em Barretos, né, São Paulo. Foi uma grande escola de vida, mas aqui em Rondônia temos aí personalidades como o vereador Alex Paletó, o professor Augusto Pelúcio, né, do Grupo Sapiens, né, também são exemplos aí de empresários políticos que estão fazendo a diferença hoje, que tem a sua base, a sua essência na Ordem Demolay. Isso modifica com toda certeza a sua base humana, né? Exatamente. É esse aprendizado que a gente tem, ora, em simples reuniões, em um simples recebimento de uma liderança, né, a nível nacional, a nível estadual. É aquela questão, né, Ricardo? São jovens que seja o jovem de 13, 14 anos exercendo o cargo de liderança e comandando o seu, vamos dizer, exército, seu grupo, até mesmo o jovem de 20 anos. E aquele jovem, por mais que ele tenha uma idade
civil de 20 anos, ele vai receber a organização, até mesmo o comando daquele jovem de 13, 14 anos que está na liderança, tranquilamente. Só para a gente ir crescendo um pouquinho mais nesse assunto, Valber, no começo, né, eu fiz uma brincadeira ali a respeito da questão semântica do nome, né, da Ordem Demolei. Como que é a questão religiosa para um jovem Demolei? Ordem Demolei tem alguma coisa a ver com religião? Ricardo, a ver com a religião, eu te digo que sim. Por quê? Porque um dos preceitos para que o jovem tenha esse requisito para ingressar nessa instituição é crer num ser superior, independente do seu segmento religioso, seja católico, evangélico, da Umbanda. O importante é que esse jovem ele tenha temência a um ser superior, né? Nós, em maioria... Crer em Deus. Crer em Deus. Seja qual denominação religiosa que ele estiver. Seja o Buda para uns, Alá para outros, Deus para uns, Jeová para outros, né? Crer em Deus. Esse é um dos primordiais para o jovem ser aceito nas fileiras da Ordem Demolei. Eu me lembro, em São Paulo, em algumas reuniões, visitar alguns capítulos, sempre, obviamente, quando você mesmo disse, né, no altar ali, quem puder vir um dia participar de uma cerimônia aberta, é muito lindo, e não tem nada tão diferente do que acontece. Se abre a Bíblia Sagrada, e se coloca também os livros escolares como uma referência à educação. E eu lembro que em um determinado capítulo que eu fui em São Paulo, se colocaram também a Torá. Por quê? Porque a denominação religiosa de um dos membros estava ali representada. Então, eu achei isso muito interessante, porque a Bíblia Sagrada, quando todos os seus membros ali eram cristãos, o momento que teve algo diferente, aquilo ali foi respeitado. Então, aquilo ali, eu achei isso muito interessante, respeitando essa diversidade, porque a Ordem Demolei, ela não tem cunho religioso. Ela tem uma referência às suas coisas sagradas para como o seu desenvolvimento humano. Exatamente. Eu vou até mais além, Ricardo. Hoje, a nossa referência àquele livro em cima do altar, hoje a gente se refere a ele como o livro da lei, para simbolizar todas as religiões que existem e é que os seus membros trabalham, né? Então, assim, a gente até, né, nessa apresentação, a gente coloca como livro da lei justamente para simbolizar todas as religiões. É uma situação que hoje nós vivemos no Brasil, infelizmente, né, os excessos com relação às guerras, às brigas religiosas, porque uma das coisas da formação humana, né, o seu livre-arbítrio, ele está sendo muito prejudicado e as pessoas estão, infelizmente, mal formadas para lidar com essa diversidade religiosa, né? Justamente. E até, desculpa, né, sai um pouquinho da vertente do livro da lei, da religião, mas querendo ou não, a gente também, isso foi uma coisa bem elaborada e planejada muito bem pelo seu fundador, que foi Frank Sherman-Lender, há quase 100 anos atrás, da questão da importância da religião na vida do jovem, que a gente acredita que sem Deus nenhum empreendimento consegue se dar andamento sobre as bênçãos do Onipotente, né? E lembrando ao centenário, né? Lembrando que esse mês é o mês que a gente comemora o centenário da Ordem Demolei no mundo, né? Sendo comemorado, inclusive, vai ser postergado pouco a comemoração, mas vai ser comemorado agora no mês de junho, em Kansas City, Missouri, né? Quem pode até falar mais um pouco é um dos nossos diretores, Tiago, sobre a comemoração do centenário. Centenário da Ordem Demolei. E por que esse nome Demolei? Em homenagem a quem, Tiago? Jacques Demolei. Jacques Demolei foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários, né? E então, como o Valber falou, então fundador da Ordem Demolei, ele queria homenagear a uma pessoa, né, que ora se destacou lá nas cruzadas, etc. E ele pegou o sobrenome de Demolei, né? Então, Jacques Demolei teve o seu herói, foi um herói mártir, né, que preferiu morrer, atrair seus amigos, e o nosso fundador, ele trouxe essa ilusão, esse brilhantismo para aquele grupo de jovens que ora eram formados
lá nos Estados Unidos no ano de 1919. E de lá para cá, como o Valber comentou, já passaram-se mais de milhões de pessoas iniciadas pelo mundo inteiro. Então, traz muito a essência, traz esse brilhantismo e refere-se ao sobrenome do último grão-mestre da Ordem dos Templários, Demolay. Você vê que coisa linda, né? Você tem inúmeros trabalhos. Você que está aí com a sua segunda tela na mão, seu celular, procure um pouco, leia um pouquinho sobre a história de Jacques Demolay. É maravilhosa, é linda, é uma história interessante. Acho que nós temos que absorver algumas coisas boas que já aconteceram na história do nosso mundo moderno e aprender com muito sofrimento, com muitas guerras, com muitas lutas, para que a gente possa aprender e evitar outras guerras futuras como nós estamos vivendo. E essa homenagem a Jacques Demolay com a criação dessa ordem é fruto, né, de um trabalho árduo que vem sendo levado pelo mundo já há 100 anos, né, por inúmeras pessoas, já no Brasil há 32 anos, mudando jovens. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui de hoje, dia D da Ordem Demolay. Dia D. Ocorrerá agora no dia 17 de março, né, ali nas dependências da Loja Maçônica Suprema Razão. 3 capítulos da Ordem Demolay aqui da cidade de Porto Velho estarão reunidos, integrados, visando proporcionar ao bem-estar da comunidade um dia de diversão, um dia de atendimento médico, um dia profissional, um dia que vai mostrar à sociedade, posso dizer então, o que é a Ordem Demolay, e também os jovens da Ordem Demolay estarão tendo a oportunidade de exercer o seu lado filantrópico, de exercer o seu lado de ajuda ao próximo. Então ocorrerá agora a partir das 8 horas da manhã, na rua, não me recordo muito bem, mas enfim, fica nas proximidades da Faculdade Finca. Então é fantástico, se vocês tiverem oportunidade, conheçam sobre o dia D, conheçam, busquem sobre a Ordem Demolay. Eu posso dizer, porque fui iniciado na Ordem Demolay, então eu aprendi muito com a instituição. Antes eu não falava em público, antes eu não tinha essa desenvoltura, e hoje eu devo, graças tudo ao meu lado profissional, acadêmico e etc., tudo à instituição. Endereço é na Rua das Laranjeiras, 7104, ali bem próximo, ali a Pau Ferro, à esquerda, na loja Maçônica Suprema Razão. E ali junto tem uma área da criança fantástica, um trabalho social que a loja Suprema Razão também faz ali para a comunidade da Zona Sul de Porto Velho, ali naquela região ali do Aeroclube. Tem um trabalho social lindo também, realizado pela loja na creche que eles mantêm ali ao lado. Então é um espaço bastante grande, bem aconchegante para a realização deste evento. Valmer, as últimas palavras, e principalmente no programa de hoje, e principalmente esse convite que você deixa para a comunidade que está nos assistindo. Ricardo, a gente primeiramente quer agradecer o espaço dado mais uma vez aqui, não para o Valber, não para o Thiago, mas sim para a Ordem Demolay, para estar trazendo à comunidade alguma das nossas atividades realizadas, as que vão ser realizadas, esse momento de estar trazendo um relatório para a comunidade, para cada um dos senhores, senhoras e jovens que está nos assistindo, é importante, pois acreditamos que a cada passo conquistado com esses jovens para o lado do bem, acreditamos que a gente está deixando um grande legado para o futuro e com certeza em honra daqueles que já trabalharam pela instituição. Então, assim, Ricardo, quero deixar meu fraterno abraço aos nossos telespectadores hoje aqui. Já foi apresentado os contatos, se tiver mais alguma curiosidade, como funciona, onde encontrar, nós estamos sempre à disposição e esperamos voltar mais uma vez para trazer novidades aqui para vocês. Maravilha. Para a gente poder encerrar, eu queria rodar mais um vídeo, tem mais umas imagens que mostram esse trabalho muito interessante da Ordem Demolay, para a gente poder conhecer e cada vez mais degustar esse trabalho. Tem mais um vídeo, por gentileza, Eudes. A história da Ordem Demolay começa nos Estados Unidos em 1919. Numa época de guerras, o obstinado Frank Sherman Land reúne um grupo de 9 jovens para fundar um clube. Sua inspiração surgiu após o jovem Louis Gordon Lower perder o pai numa caçada e encontrar na figura de Land o apoio fraterno e carinhoso. O nome Demolay
faz uma homenagem ao último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. Os templários acumularam riquezas e poderio militar, sendo invejados por nobres como o rei Filipe, o Belo, que articulou com o Papa Clemente V o fim da Ordem do Templo de Salomão. O fim dos templários foi numa sexta-feira 13, quando de Molay foi preso numa emboscada e queimado vivo por não revelar os segredos nem os nomes dos demais integrantes da instituição responsável pela segurança dos cristãos entre a Europa e a Terra Santa. Depois disso, morreram o rei Filipe, o Papa Clemente e Guilherme de Nogaret, um dos nobres responsáveis pela condução do processo da Inquisição. Todos, em menos de um ano. Essas mortes foram lembradas como uma maldição concretizada, iniciando a lenda da Sexta-feira 13. Com o tempo, a instituição com inspiração na história de de Molay e dos Templários, nascida em Kansas City, Missouri, se expandiu, chegou a todo o território americano e começou a migrar para outros países. Canadá, México, Japão, Alemanha e Itália abraçaram a Ordem de Molay. No Brasil, desde 1980, a organização cresceu e, após 32 anos, possui mais de 700 capítulos em todos os estados brasileiros. Ordem de Molay, um grande grupo formado por pessoas como você. Você também pode ser um vencedor. Juntos vamos mais longe. Acesse o site, vai ser interessante você conhecer essa história. Esse VT aí mostra muito como é lindo a história da fundação da Ordem de Molay no mundo. E olha só, juntos vamos mais longe. Rondônia chegando mais longe também numa representação nacional. Tiago Jerônimo, você vai chegar a ser vai chegar a níveis nacionais agora no comando da Ordem de Molay? Hoje a gente ocupa o cargo, né, de tesoureiro da instituição, da Ordem de Molay brasileira, e nós somos candidatos, então, candidato a Grande Mestre Nacional Adjunto, ou seja, o vice-presidente nacional da Ordem de Molay brasileira. Para mim, eu acho que a satisfação maior é ver que eu tenho ao meu lado pessoas que ora trabalham muito pela Ordem de Molay, e principalmente ver um estado distante geograficamente chegando a proporções brasileiras, então continentais, que é um país. Então é um trabalho árduo que a gente trabalha e que, sem sombra de dúvidas, a gente vai seguir adiante aí, se Deus assim o permitir. Com certeza vai, e que tenho certeza que será um grande sucesso, e as portas do Conteúdo da Amazônia, as telas do Conteúdo da Amazônia estão abertas sempre para vocês, para esse trabalho lindo. Parabéns, Tiago. Obrigado. Agradeço muito sua presença. Mais uma vez, muito obrigado. E fica aí o convite para o dia D da Ordem de Molay, lá na loja Suprema Razão, dia 17 de março. 17 de março, aqui na capital, em Porto Velho. Vai ter alguma ação no interior ainda nesse semestre, do dia D? Nós estamos recebendo ainda, mas já temos Ariquemes de Paraná, Jaru e Vilhena já fechando alguns ajustes sobre o evento. Sobre o evento e a data. Parabéns, meninos, parabéns mais uma vez. E olha só, vamos chamar um rápido intervalo comercial e, na sequência, o advogado Fabrício Jurado, falando sobre o trabalho do... Vamos falar basicamente sobre política, porque fazer uma retrospectiva do que foi, do que está acontecendo. E agora vamos falar do Partido Novo, que já não é mais tão novo, porque já estreou na política nessa última eleição, mas que traz novidades aqui para nosso estado de Rondônia, ok? Rapidinho, é num lá outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa,
teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo da Amazônia de volta e o assunto vai continuar de sequência esse nosso programa é política, justamente. Ele é advogado, foi candidato na última eleição ao Senado, teve uma votação expressiva e principalmente ele que vem de um partido que tem trazido mudanças de paradigmas, de questões não legais, mas morais, né? Questão moral para a política nacional. Recebo agora meu amigo Fabrício Jurado. Satisfação. Ricardo, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do Conteúdo da Amazônia, na Rede TV. E estou à sua disposição para responder o que você quiser sobre política, sobre o Partido Novo, enfim, falar um pouco da renovação da política que o nosso país tanto precisa. É claro que eu acho que o Partido Novo, ele ganhou essa facilidade, porque todo mundo buscava um novo partido novo. A marca facilitou bastante nessa questão em emplacar esse nome, né? Mas o Partido Novo, ele busca uma renovação cíclica da política. Seria isso, Fabrício? Eu costumo dizer o seguinte, que não basta ser novo, tem que ser diferente, né? Porque tem muita gente que usa, né, esse rótulo de novo, que é a novidade, quando é eleito acaba não fazendo nada, é mais do mesmo. Então, o novo vem com um propósito diferente de tudo que tem aí na política, com estatuto muito rigoroso, que só aceita ficha limpa, que não usa dinheiro público na campanha eleitoral e nem para manter o partido. Um partido que é gente preparada, gente técnica, né, para ocupar os espaços, né, da política. É um processo que faz um partido que faz processo seletivo, ou seja, faz prova, um partido que prepara as pessoas para a política. Então, é algo diferente e, como você mesmo disse, nós já participamos. A nossa primeira eleição foi em 2016 que nós participamos, foi para vereadores, nós lançamos candidatos nas 5 maiores capitais do Brasil e nós elegemos 4 vereadores, né, lá em 2016. Essa turma já chegou mostrando diferença, cortando um monte de privilégio, diminuindo aí 50% dos cargos comissionados, abrindo mão de motorista, carro oficial, enfim, fazendo algo diferente para a população. Então, o Novo prega isso. A gente observa que se buscou muito, né, a mudança, queremos coisas novas,
A eleição do Bolsonaro foi justamente isso, né? É claro que muita gente votou no presidente Bolsonaro por acreditar nas propostas ali vendidas, ali apresentadas, mas acredito que uma grande maioria que o fez, principalmente no segundo turno, foi um voto de não ao PT, de não ao Fernando Haddad. E eu ouvi de muita gente, mas de muita gente, que não votaria no Amoedo porque as pessoas diziam o seguinte: eu queria votar no Amoedo, mas estou votando no Bolsonaro porque é o que tem condição nesse momento de derrubar a hegemonia petista, né, que já vinha aí, Lula, Dilma, e na sequência, né, chegamos agora a essa eleição. Você acha que esse antilulismo e essa forma enérgica do Bolsonaro fizeram a diferença para, de repente, outros nomes, como, por exemplo, Amoedo ou, sei lá, Álvaro Dias, por exemplo, que também vinha numa linha mais neoliberal, apesar de ser das antigas, não emplacaram? Bem, o povo mostrou que está cansado daquela polarização PT e PSDB, né, que já vinha de muito tempo. O próprio candidato do PSDB fez coligação com vários partidos, era o que tinha o maior tempo de televisão e não conseguiu deslanchar, né? E o Bolsonaro surgiu como um novo nome, quer dizer, não um novo político, né? Porque o Bolsonaro já era um político tradicional, já vindo de 7 mandatos, mas a população estava cansada desse modelo tradicional, né, do que ocorria no Brasil, e aí veio a surpresa do Bolsonaro. O João Amoedo também foi uma surpresa, o João Amoedo ficou em 5º lugar, ficou na frente de grandes nomes como o do Álvaro Dias, da Marina Silva, do Henrique Meirelles, gente que já eram conhecidos. O João era um desconhecido da política, fundador do Novo, sem tempo de televisão, sem participar dos debates, e mesmo assim teve mais de 2 milhões de votos, mostrando também que uma proposta diferente. Acho que o que atrapalhou muito o Amoedo também foi justamente o atentado, né, que o Bolsonaro sofreu, né, aquela facada. Teve uma comoção popular ali, né? Ali é uma comoção popular e as pessoas ficaram muito assustadas com aquilo. Gente que era do próprio Partido Novo começaram a ir para o lado do Bolsonaro com medo do PT, né, e de continuar esse governo que está aí já há tanto tempo e que não fez muita coisa pelo povo brasileiro. Então, acho que esse episódio também atrapalhou o João, mas de qualquer forma foi muito bom porque o Novo ficou conhecido nacionalmente. É um partido ainda novo, né? Teve o registro definido em 2015, então foi bom para o partido. Nós vamos fazer uma avaliação um pouco mais local. Você teve uma votação expressiva, né? Uma campanha solo, né? Porque vocês não tiveram nenhum candidato a majoritárias, né? Ali você não teve nenhum candidato ao governo, né? Então isso dificulta um pouco, né, o trabalho, principalmente no interior. Nós temos um estado muito grande, geograficamente, né, os 52 municípios espalhados a essa distância de eixo da BR, isso dificulta um pouco a campanha, e principalmente uma campanha com dinheiro do bolso, com doação de amigos, porque vocês não usam fundo partidário. A que ponto uma campanha dessa consegue sobreviver em estados onde a política é tão arraigada como é o nosso caso aqui em Rondônia? Bem, foi uma experiência única, né? Eu nunca tinha participado de nenhuma campanha eleitoral. Uma campanha muito curta, a campanha era de 90 dias, diminuiu com a última reforma para 45 dias. Não que não seja bom, né? Ninguém aguenta 90 dias de campanha, mas para quem não é conhecido é mais difícil. Como é que você fica conhecido em 45 dias? Como é que você roda o estado de Rondônia, visita 52 municípios em 45 dias? Praticamente impossível, né, para quem ia de carro como eu. Então, saía daqui de manhã cedo, às 6 horas da manhã, chegava em Vilhena às 8 horas da noite. Praticamente eu visitei as cidades da BR, fui até Rolim de Moura, então não consegui visitar todos os municípios, mas usei muitas redes sociais, tive 34.770 votos, quase 35 mil votos em todo o estado de Rondônia, nos 52 municípios, em cidades que eu nunca fui, porque não deu tempo de ir mesmo, graças às redes sociais. Agora, é um jogo muito desigual, né, Ricardo, porque os meus concorrentes, todos eles gastaram acima de 2 milhões de reais, né, o teto na campanha para o Senado era de 2,5 milhões, então gastaram 2.400, 2.300, 2.200, e eu gastei 102 mil reais nos 45 dias na minha prestação de contas.
sem usar nem um centavo de dinheiro público, ou seja, para quem não lembra, mas existe o fundo partidário, que é um dinheiro público que é destinado aos 35 partidos. O ano passado foi de 800 milhões de reais, e ainda criaram na última reforma política um fundo bilionário de 1,7 bilhão, que é o fundo eleitoral, para bancar a campanha do ano passado. Então, se você somar os dois fundos, foram 2,5 bilhões aí que distribuíram para políticos. Então, tem vários deputados federais aqui, candidatos a deputados federais e senadores, que receberam 2 milhões de reais do fundo partidário de dinheiro público, né? Que o Novo entende o seguinte, que esse dinheiro deveria estar sendo investido em saúde, segurança e educação e não ficar bancando partido político e nem político. Então foi uma eleição muito desigual, mas eu não tenho esse número agora, mas eu lembro que eu fiz um cálculo, né, para ver a minha quantidade de voto, quanto custou cada voto, e os meus votos foram mais baratos do que os grandes figurões da política, né, local, mesmo sem usar dinheiro público, né, e fazendo a campanha praticamente sozinho. Então foi uma experiência inédita, eu gostei demais. Isso é interessante, até para a gente poder observar grandes nomes da política, quando não ganham uma eleição, o que esses caras estão fazendo? Eles vivem do quê? Eles fazem o quê? Né? Como que eles sobrevivem, né, nesse interstício entre uma eleição e outra? Muitos estão ligados com cargos públicos, mesmo não tendo sido eleitos, mas estão parasitando em algum gabinete ou trabalham para alguma empresa que presta algum tipo de serviço para algum ente público e ali eles fazem lobbies. Enfim, é interessante, né, a gente começar a entender o submundo da política, né, para se antenar aí a alguns nomes que depois chegam nas campanhas eleitorais de uma forma, de uma cara de pau absurda, né, batendo no peito, que é ficha limpa, que luta pelo povo todos os dias, mas não, eles aparecem de 45 dias, de 4 em 4 anos, só para vender seu nome, que é algo diferente que o Partido Novo tenta mostrar, né? Não, você vê, é um grande exemplo que está aí à tona, nós estamos vendo nos noticiários o caso das laranjas, né, do dinheiro público que usaram em várias campanhas. Pegaram, por exemplo, você tem lá uma cota de mulheres para poder lançar candidato, tem que ter 30% de mulher. O que muitos partidos fizeram? Acabam pegando qualquer mulher aí para preencher essa cota e ainda usam dinheiro público para financiar essas campanhas. São campanhas de fachada, o dinheiro é utilizado para outros meios, outros fins, superfaturam aí gráficas, enfim. O escândalo está aí, nós estamos vendo no noticiário. Então, o que nós precisamos primeiro é acabar com esse dinheiro público. Não, e uma hipocrisia. Aí cria uma cota de mulheres nos partidos, tá? É ridículo. Se a mulher que tem interesse, ela vai ser candidata. Se ela não tem interesse, para que você vai obrigar a buscar mulheres obrigadas a estar lá? E aí, o que acaba acontecendo? Para quem é funcionário público, você não pode, você tem o direito de se licenciar do seu cargo, do seu trabalho. E é uma licença remunerada, não é uma licença sem remuneração. E muitas das vezes essa mulher é funcionária pública, ela sai, fica 6 meses em casa, continua ganhando. Quantos votos ela teve? Pouquíssimos, né? Às vezes nem o dela. Porque ela está fazendo campanha para outro, porque ela não quer ser eleita. Isso já, infelizmente, pelo amor de Deus, isso não é uma regra para todas, mas isso já aconteceu, não só com mulheres, quanto com homens também, que são servidores públicos, que saem candidatos simplesmente para preencher nominatas de partidos políticos. Estou citando o exemplo das mulheres porque há uma obrigatoriedade de percentual de mulheres para homem, que é de 30% de mulheres. Então, tem que rever isso também, né? Para você ver, o Partido Novo, nós tivemos aqui uma candidata a deputada federal, que foi a Carolina Perazzo, que é uma advogada, e ela é uma pessoa extremamente preparada, é uma advogada, como disse, fez processo seletivo e foi candidata pelo Novo. Então, o que a gente quer é isso, é trazer mulheres, né, preparadas, gente preparada para participar do pleito político e sem esse jeitinho aí de colocar a mãe, a tia, a avó para preencher lá as vagas dos 30%. Basicamente é isso, Ricardo. Você acha que houve mudança nessa eleição do ponto de vista da consciência do eleitor?
Eu vejo que o eleitor ele está mudando a forma de votar, né? Você vê que nós tivemos uma renovação grande esse ano, de quase 50% lá na Câmara Federal, no Congresso, a renovação foi de 47%, no Senado foi de 80%, lógico que só 30% dos senadores não eram figuras conhecidas, mas de qualquer forma foi uma renovação grande. Aqui em Rondônia também, na Assembleia Legislativa, a renovação foi de 50%, então eu vejo que a população está se interessando mais por política, eu vejo que as coisas estão mudando, Ricardo, e a gente precisa continuar. Nós já percebemos que muitos figurões aí, grandes políticos aqui do Estado, ficaram fora, né, dessa campanha, ou por alguma questão jurídica, ou porque perderam mesmo a eleição, gente que estava aí já no 6º mandato, né, e não foram eleitos, então, ou seja, a população deu a resposta, mas o que nós precisamos é o seguinte, continuar renovando. Então, 2020, o ano que vem, teremos eleições municipais para prefeitos e vereadores em todo o estado, né, aqui em Rondônia, todo o Brasil, e nós precisamos, então, renovar, trazer gente nova, porque senão nós precisamos ocupar os espaços. Esse é basicamente isso. Eu vejo que a população está mais atenta e já mostrou isso nessa última eleição em 2018. Estado de Rondônia, né? Puxando para a nossa realidade, que é algo mais próxima. Você tem notado que a Assembleia está começando agora, tomou posse recentemente, o governo do estado aí caminhando já aí com seus 100 dias, né, de gestão, de administração. Você sentiu até o momento mudanças significativas de conceito ou de resultados? Bem, infelizmente aqui no estado ainda não. Não sei se vai acontecer, espero que sim. Mas o governo, né, o executivo, eu não vi nada de diminuição de cargos comissionados ou então diminuição de secretarias, cortar privilégios, algo que já dava para fazer logo no começo do mandato, eu não vi isso. Da mesma forma também na Assembleia, se bem que a Assembleia agora foi em fevereiro, né, não foi em janeiro, né, após o novo presidente. Então, eu espero que comecem a fazer alguma coisa diferente. Nós temos um exemplo lá no governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que foi eleito governador de Minas, que pegou o estado com um rombo de 30 bilhões, folha atrasada, né, 13º dos funcionários não tinham sido pagos. Ele está colocando em dia lá o Estado, fez um processo seletivo para escolher os secretários, ou seja, os secretários foram escolhidos por processo para gente técnica, gente preparada, diminuiu o número de secretarias drasticamente, abriu mão lá de um monte de privilégios, não vai morar no palácio, vai vender a frota dos aviões, né, que tinha à disposição do governo, já está vendendo um jato que estava à disposição para o governador, 2.000 carros da administração pública serão vendidos, também leiloados, estavam lá ociosos, ou seja, o governo de Minas Gerais já começou a pagar os salários atrasados, já está pagando aí o 13º, e mesmo assim ele ainda sofreu com aquela tragédia de Brumadinho. Então eu vejo que ele vem dando um exemplo nesse começo de mandato. Então eu espero que, não só em Rondônia, mas como nos outros estados, também os governantes começam a fazer isso. E também lá no Congresso Nacional eu tenho acompanhado principalmente os deputados eleitos pelo Novo, né, foram 8 deputados federais, que fizeram a mesma coisa, né, já cortaram lá 50% dos seus assessores no gabinete, abriram mão também de aposentadoria do Senado, quer dizer, do Senado da Câmara Federal, abriram mão de motorista, carro oficial, não receberam aquela cota que é um absurdo, né, um valor para você fazer uma mudança, você recebe uma cota, quase R$33 mil para você mudar para um apartamento funcional, abriram mão de apartamento funcional, ou seja, estão fazendo diferente. Então eu espero que os outros, eu também estou percebendo que isso está virando um pouco de moda e tem muita gente copiando essas pessoas que estão com a ideia de fazer uma política diferente nesse país. Uma moda boa. Uma moda, tomara que ela pegue, exatamente. Uma moda boa, uma moda que vem pro bem, né? Tem que pegar. E assim, a gente tem que acabar um pouco, né, com essa luxúria monárquica, herdada da própria monarquia, né, do Brasil Império ainda, de tantas pompas e circunstâncias na política. Uma coisa que não leva nada a lugar nenhum. Não faz sentido, gente. O Congresso Nacional, aquelas duas casas, né, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, custa por ano, para nós, pagadores de impostos, 10 bilhões de reais. 29 milhões todos os dias. Para manter, então, 513 deputados, 81 senadores. Faz sentido esse dinheiro? Nós não estamos discutindo aqui conforto de trabalho, nós não estamos falando para tirar ar-condicionado de dentro do gabinete, nós não estamos falando para cortar o cafezinho de dentro do gabinete, a água de dentro do gabinete, o conforto de trabalho, nós estamos falando de cortar grandes excessos ridículos. O custo de correio,
que hoje se tem dentro de cada gabinete, para uma era que não tem ninguém mais manda carta. Não estou nem falando para que não tenha um custo tenha, de repente, alguma coisa que precisa ser despachada via correio, mas não um valor tão alto como é aquele. Uma série de penduricalhos, que você tem que cortar. Então, porque não dá, mas você vê, cada deputado tem direito a R$150 mil de verba de gabinete e que se usa para o que bem entender. Então, precisa primeiro dar o exemplo. Acho que o político tem que estar lá para dar o exemplo, fazer diferente, cortar isso, porque a população está aqui sofrendo, um monte de desempregado, é difícil viver no país hoje. E o exemplo tem que vir de cima, então acho que tem que começar por lá. Outro dia eu vi uma discussão sobre o volume de custos de passagem aérea. Tudo bem o parlamentar ter a passagem aérea de ida e volta para o seu estado de origem na semana, é o mínimo talvez, mas é o dele, não é de demais pessoas, de demais membros do gabinete. Por que um deputado de Rondônia vai uma viagem só se não for membro de uma comissão muito específica, vai rodar o país com algum outro trabalho. Mas ele está indo a trabalho do governo, no caso ali seja da Câmara ou do Senado, ou ele está indo porque ele é líder de algum partido, ele está fazendo trabalho para o partido, mas quem está pagando a conta é a Câmara ou o Senado. Situações que é difícil de entender e de se explicar, inclusive, né? Fora as viagens internacionais, que a todo tempo ficam inventando missões, e acabam que ficam fazendo turismo com o nosso dinheiro, rodando a Europa, né, a Ásia, o mundo todo com o contribuinte que está aí sofrendo. Então, nós precisamos mudar isso e, como eu repito novamente, os nossos políticos precisam dar o exemplo, então quem chegar lá, primeiro tem que cortar drasticamente esses gastos. Você vê, plano de saúde, né, os parlamentares têm direito aos melhores hospitais do Brasil, Sírio-Libanês e Albert Einstein, enquanto a população está aí na fila do SUS sofrendo. Então, não, sem contar que você tem um exemplo que, sem o trabalho, e hoje, que existe dentro da Câmara e do Senado, o serviço médico lá dentro. Para que ele vai precisar de um plano de saúde fora se ele tem um serviço médico ali para atender urgência e emergência dentro da própria Câmara e do Senado, se ele tiver alguma intercorrência ali dentro? Fora disso, como que ele vivia antes de ser deputado ou de ser senador? Ele tinha plano de saúde? Que paga o plano de saúde, paga o seu próprio plano de saúde. Exatamente, usa a rede pública. Usa a rede pública. Como o povo usa. Justamente. Então, assim, são algumas coisas, sem contar uma coisa pior, porque até o fato dele ter o plano de saúde no exercício do seu mandato, vamos imaginar que é um trabalho, que é uma obrigação do empregador. Vamos entender por esse lado. Agora, por que no caso de um senador que passou 3 meses ali, sentado naquela cadeirinha, ele tem direito a um plano de saúde vitalício? Uma inversão de valores, né? Precisamos mudar isso definitivamente. Essa reforma da Previdência também, que eu acho importante, justamente até para você ver deputados que se aposentaram e senadores se aposentam rapidamente com um salário altíssimo, enquanto a população lá que contribui para o INSS recebe um mínimo. Então, precisamos rever isso e tem que estar todo mundo nessa reforma, não pode tirar ninguém. Militar, legislativo, executivo, tem que estar todo mundo nesse bolo para fazer uma reforma justa, lógico, se mantendo-se aí, né, os direitos adquiridos da população, de quem já contribuiu muito, mas cortando aí excessos e de quem não precisa, né, com uma população que precisa mais ainda. Para a gente caminhando já para o nosso final do nosso bate-papo, o Fabrício, qual a visão do Partido Novo sobre a atual reforma da Previdência? Então, o Novo ele defende a reforma da Previdência, nós somos totalmente favoráveis, tem um rombo bilionário que não se sustenta mais a Previdência, e agora nós precisamos discutir a reforma, ou seja, a reforma foi apresentada na Câmara Federal, e agora vamos começar os debates para definir idade mínima e os pontos, quem vai entrar. Eu vi que tem uma ala do governo militar, né, que não quer que a reforma entre, mas nós defendemos que tem que entrar todo mundo, militares também, enfim, uma reforma que seja justa para o povo brasileiro, e nós temos que tampar esse rombo aí, porque senão parece é uma pirâmide hoje, né? A reforma, você vai ver uma pirâmide, sistema de pirâmide. Nós estamos pagando para sustentar quem está hoje recebendo os mais velhos, uma hora essa pirâmide ela vai ruir, não vai conseguir, nós não vamos conseguir pagar a aposentadoria das futuras gerações. Então nós precisamos resolver isso agora e nós vamos ter que enfrentar isso, não tem outro jeito. E o melhor jeito então vai ser agora discutindo isso lá no Congresso Nacional. Isso é uma situação difícil, tem muitas questões sociais envolvidas. Demais. Acho que a proposta ela vem muito dura, né? Acho que toda a comissão,
todo o Tesouro Nacional, a Comissão Econômica foi que desenvolveu ali. O Guedes, acho que ele fez uma proposta que seria o ideal, né? Mas que está longe de ser o que vai ser o real aprovado, né? E o que foi muito, achei, desestratégico, né? Porque para um estrategista militar, né, como o presidente, deveria deixar afrouxar isso aí só na hora das discussões. Na semana passada, semana retrasada, no jantar, no café da manhã com jornalistas, ele já soltou, que já está disposto a afrouxar a questão da idade mínima, tem algumas coisas um pouco mais fortes, mais pesadas. Você acha que corre risco dessa reforma da Previdência virar uma reforminha de puxadinho, só dar um tapa e empurrar mais 4 anos? Bem, eu espero que não, né? O que todo mundo está esperando é que seja feita uma reforma mesmo decente, uma reforma que possa mesmo resolver, né, tudo, inclusive esse rombo previdenciário anual, que é um absurdo. Mas eu acho também que foi o que você falou, vai ter muita discussão lá no Congresso e como você falou, ele já quis diminuir já a idade lá das mulheres, 62, já está falando de 60, 60. Né? Eu não sei como é que vai ficar, é muito difícil a gente falar isso, porque vai ser o primeiro enfrentamento do presidente com o Congresso. É um Congresso novo, a gente não conhece ainda como é que está a cabeça dessa turma que está lá, quase 47% de renovação. Então, vamos acompanhar, mas assim, as pessoas têm aí as redes sociais, nós temos imprensa, tem muita gente aí acompanhando isso para tentar aprovar a melhor reforma para o país, né? Para todos. Acho que esse é o grande objetivo. Não só isso, mas também acaba sendo um desgaste de 2 grandes ministros recentes, o Paulo Guedes, isso acaba sendo um desgaste pelo trabalho exaustivo, e também, recentemente, sobre aquelas indicações, a situação do Sérgio Moro também, ter que desconvidar uma membro de um conselho lá de segurança que acabou acontecendo. Isso também não pegou muito bem naquele momento, né? O governo parece que começou um pouco atrapalhado, né? Eu particularmente gostei muito das nomeações na parte econômica, o Paulo Guedes, presidente do Banco Central, o BNDES, uma equipe muito técnica, muito preparada, o próprio Sérgio Moro no Ministério da Justiça também um bom nome, mas ainda está tendo muitos acertos. Espero que com mais alguns meses o governo comece a andar aí, mas tem hora também que você lê algumas notícias que não deixam muito animado. Eu li hoje uma notícia de que o governo aumentou os gastos em cartão corporativo em 16%, ou seja, o cartão corporativo é um cartão de crédito que os membros do governo podem gastar à vontade, com jantares, enfim, uma série de coisas. Então, não vejo isso como um bom exemplo. Então, eu espero que corrijam essas falhas e que o país possa finalmente voltar a crescer, né? E porque ninguém aguenta mais, a gente precisa... Ninguém aguenta. Mas agora passou o carnaval, tudo começa a entrar no eixo novamente, o nosso Brasil tem chance de crescer. Para encerrar o nosso programa, Fabrício Jurado, próximas eleições 2020, teremos você disputando novamente? Bem, o Novo, como ele vem crescendo de uma forma sustentável, o Novo só vai lançar candidatos em 2020, né, para prefeito e vereadores nas cidades acima de 300 mil habitantes e que tem um número de filiados mínimo, né, 150 filiados. Então, aqui no estado de Rondônia, Porto Velho está dentro, então, porque tem acima de 300 mil habitantes, Porto Velho tem mais de 500 mil habitantes. Então, nós vamos lançar prefeito aqui e vereador. Agora, não depende muito de mim, porque o Novo é uma instituição, você precisa fazer processo seletivo, você tem que fazer prova, você tem que trabalhar mesmo, você tem que estudar, tem que se preparar para ser candidato. Eu estou animado porque eu já participei do processo seletivo ano passado, gostei muito da campanha eleitoral e se o partido achar que eu tenho condições de ser candidato, eu quero sim participar desse novo desafio. E mais uma coisa, o Novo conseguiu atingir a cláusula de barreira, né? Nós elegemos na última eleição 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, um distrital, né, no Distrito Federal e o governador de Minas Gerais. Então o Novo obrigatoriamente vai participar dos debates televisivos, né? Coisa que não aconteceu na última campanha. O João Amoedo, por exemplo, não participou dos debates. Então, o candidato do Novo a prefeito de Porto Velho, né, se vier a ter, vai participar dos debates em todas as televisões. Então, isso vai ser muito bom para as pessoas conhecerem mais ainda o Partido Novo. Fabrício Jurado, satisfação. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite, vindo para cá. E que você possa vir outras vezes, só te vejo lá na Lamanda, fazendo também as suas participações, mas queremos você também aqui, nessa nossa bancada, discutindo e apresentando esse outro lado também da política. Muito bom, muito prazer ter você aqui com a gente na bancada e sendo um entrevistado no nosso dia de hoje. Ricardo, obrigado pelo convite mais uma vez. Se me permite, só queria deixar aqui, quem quiser conhecer mais pelo Novo, quiser fazer uma filiação, é o novo.org.br.
filiação toda online. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais do partido, entra no nosso site, nas redes sociais também, Novo 30. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Um abraço na família. E a você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet. Sempre um prazer transformar esse nosso programa em uma grande sala de aula para você. Espero que a gente possa ter contribuído cada vez mais para o seu conhecimento, para a sua formação. Um forte abraço e até o próximo programa. Se Deus quiser. Até lá!